Irmã Fátima chegou aí, paz. Irmã Fátima, nós já, nós já estamos gravando. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Nós já estamos gravando, tá? Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui estudando a bendita palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, todas elas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento é o momento da Tua presença, primeiramente te agradecendo, Deus, porque o Senhor fez o céu, a terra, tudo que neles há. O Senhor fez todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor, Pai amado, Pai querido, foi aquele que nos entregou seu Filho amado para que morresse em nosso lugar, com tanto amor que o Senhor nos amou, que entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Portanto, Pai amado, tudo que nós fizermos aqui, nesse plano terrestre, ainda será pouco para podermos agir com gratidão referente ao que o Senhor fez por nós. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que irá participar, que estão participando desse curso, que irão participar desse curso hoje. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um deles. Abra também, Pai, o meu entendimento, para que eu possa repassar o que o Senhor deseja. Nada de mim, e sim do teu Espírito. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha proteger todos, venha proteger todas, que essa proteção se estenda aos familiares, às pessoas que nós amamos. Que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, curar as pessoas que estão necessitadas de uma cura. Que o Senhor venha libertar as pessoas que estão necessitadas de libertação. Que cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos falar, primeiramente, dessas cartas, né? Vamos falar de 4 cartas hoje, mas só o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Aí tem as cartas que foram escritas pelos outros apóstolos, né? Pedro escreveu também, João também escreveu, Tiago, irmão do Senhor, escreveu, Judas, não o Iscariotes, mas o Judas, que, segundo nós entendemos, que também é irmão do Senhor. E o apóstolo João também, que escreveu o Evangelho, né, um Evangelho, escreveu também 3 cartas e também escreveu o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação. Então, nós vamos falar sobre esses escritos que são a base, né? Tirando ali os 4 evangelhos, eles são a base do Novo Testamento, de tudo que a gente precisa saber para o plano de salvação para nossas vidas, para que nós possamos passar a eternidade juntamente com o Pai, juntamente com o Pai eterno. Então, nós vamos estudar hoje 4 cartas, que é Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Nós vamos falar aqui, nós vamos entrar dentro, né, desse panorama do Novo Testamento, falando a respeito dessas cartas, e vamos aprofundar um pouco. Não como deveríamos, né, porque cada carta dessa seria um estudo de vários meses. Nós vamos passar panoramicamente, mas mesmo assim, nós teremos uma boa noção do que foi esses escritos, o que representou esses escritos para o cristianismo. Deixa aqui compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se vai dar. Então,
Vamos entrar aqui no capítulo 3 da apostila, que o título aqui é Epístolas Apostólicas Eclesiásticas. Por que eclesiásticas? Eclesiásticas vem de eclesiologia, né? O estudo da igreja, né? Eclesia, o estudo da igreja. Então, eclesiástico, não o eclesiástico, que é um livro que tem lá no, no Antigo Testamento, né? Mas eclesia é, então, o estudo da igreja. Ah, tá, deixa eu ver aqui se tem alguém aqui querendo entrar. Só um minutinho aí. Só um minutinho. Permitir aqui a Mirlaine. Ver se tem mais alguém. Não. Deixa eu voltar aqui. Quando sai assim, é ruim que... Deixa eu abrir de novo aqui para a gente compartilhar. Então, vamos lá. Voltar aqui para as cartas eclesiásticas, né? Como eu estava explicando. Só voltando aqui, na aula passada, nós falamos sobre Atos dos Apóstolos. Então, essas cartas eclesiásticas, epístolas eclesiásticas, foi destinada às igrejas, de um modo geral. A igreja que estava lá em Roma, a igreja que estava lá em Corinto, a igreja dos Gálatas, a igreja que estava lá em Efésios, em Éfeso, né? A igreja dos Efésios, e assim por diante. Essas são as cartas eclesiásticas que o apóstolo Paulo escreveu para igrejas. Nós temos também aqui cartas pastorais, né? Epístolas pastorais, que foi escrito para pastores, né? Para discípulos do apóstolo Paulo, foi primeira e segundo Timóteo, né? Timóteo era um pastor e o apóstolo Paulo estava destinando carta para ele, né? Deixa eu ver aqui que tem mais gente querendo entrar aqui. Bem, vamos ver aqui. Apareceu para você ver? Alguém pode me falar se apareceu aí o compartilhamento? Apareceu, pastor. Apareceu? Então tá. Então vamos lá, então. Então, nós temos, portanto, nós temos as cartas pastorais, que é destinado a pastores, né? Timóteo era o pastor, Tito também, e Filemão também era um pastor. Era um homem de grande influência, e na casa dele
tinha uma igreja. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Filemon para o Filemon, mas poderia também ser uma carta eclesiástica, porque lá na casa de Filemon tinha uma igreja, funcionava uma igreja lá. Então, as cartas eclesiásticas, né, portanto, que nós vamos falar hoje. Nós temos Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, carta aos Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e a carta aos Hebreus. Bom, todas essas cartas aqui, elas têm um autor, que é o apóstolo Paulo, né? Algumas tradições afirmam que não é o apóstolo Paulo que escreveu todas elas, mas a teologia tradicional afirma que todas essas cartas aqui foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Hebreus é a única carta que não tem um autor. Ou melhor, tem um autor, mas ele não é conhecido. Ele não tem um nome dele na carta e na tradição não se fala quem é verdadeiramente o autor da carta aos Hebreus. Mas é também uma carta eclesiástica, porque existia uma igreja lá dos Hebreus, né? E também tem as epístolas universais, que também são chamadas de gerais e também de católicas, né? Católico significa universal, né? Ou geral, para todos, né? Indistintivamente. Nós temos, portanto, Tiago, nós temos 1º, 2º e 3ª João, 3 cartas, o apóstolo João escreveu, né? 1º e 2ª Pedro, e Judas, que é o irmão do Senhor, né? Então, essas cartas são chamadas de universais. Então, nós vamos guardar aqui essas 3 categorias: as pastorais, as eclesiásticas e as universais. Então, vou falar para vocês aqui quais os tipos de cartas que foram escritas no Novo Testamento. Vocês vão falar que são cartas pastorais, cartas eclesiásticas e cartas universais. As cartas pastorais foram destinadas a pastores, por isso é o nome pastoral. As cartas eclesiásticas foram destinadas a igrejas, por isso são eclesiásticas. E as cartas universais são destinadas às pessoas de um modo geral, né? As igrejas, de um modo geral. Então, não é especificamente para a igreja, e sim para os crentes daquela época, né? Os crentes lá do 1º século. Bom, então aqui, a primeira carta que nós temos aqui é Romanos. Romanos está ali logo após Atos dos Apóstolos. A primeira carta que vem ali é Romanos. Mas nós temos que entender uma coisa, que essa carta ali está posicionada logo após de Atos, mas a posição que ela ocupa não é uma posição cronológica, é a posição porque ela foi escrita logo após o livro de Atos. Não é assim que funciona na formação do cânon do Novo Testamento. Romanos, ele está aqui, mas não tem uma definição assim correta, né, pessoal, que nós podemos defender, é mais uma questão arbitrária, mas nós temos um entendimento que Romanos ele tem uma importância muito grande, por isso que ele está ocupando a posição de logo após Atos dos Apóstolos. Por quê? Veja bem, a Bíblia não tem inspiração mais, uma carta, um livro mais inspirado que o outro. Para nós, cristãos, que confessamos, né, a nossa confissão de fé do Novo Testamento, todos os escritos são igualmente inspirados. Mas essa carta aqui, ela ocupa esse lugar no cânon sagrado justamente pela importância que ela tem de doutrinar. Romanos é a carta mais doutrinária do Novo Testamento. Ou seja,
pegou ali o apóstolo Paulo ele sistematizou os ocorridos, os fatos ocorridos dos evangelhos e escreveu ali essa carta aos romanos. Espera aí que tem alguém querendo participar aqui, só um minutinho. Aqui, Edna e o... Vamos lá. Vamos voltar lá para a gente compartilhar novamente, né? Apareceu aí, né? Sim. Então vamos lá. Então, a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo é a carta aos Romanos, que ele sistematiza todo o aprendizado que ele teve, juntamente com a convivência dele com os apóstolos, né? Com a convivência com o próprio Cristo. Muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo ele conviveu apenas lá naquela passagem lá de Atos 9, que ele está ali na estrada de Damasco, que ele tem um encontro com Cristo. Mas não, a carta, tem uma carta aqui do apóstolo Paulo, que eu não me recordo qual, se é Romanos ou Coríntios, ou me parece que Gálatas, uma dessas aí, depois a gente procura, que ele narra que ele teve um encontro com Cristo, que ele passou 3 anos na região da Arábia, e por isso que lá em 1 Coríntios ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, ele teve um contato com Cristo. Lá, ele passou 3 anos lá na Arábia, tendo um contato com Cristo, para que ele pudesse receber de Cristo. A gente não sabe como que Cristo ressurreto ou não, a gente não sabe. Só que nós sabemos que ele recebeu do Senhor todos esses ensinamentos. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor tudo aquilo que ele sistematizou aqui nessas cartas que ele escreveu, nas 13 cartas. E não foi à toa, que ele é o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas, e além do mais, ele foi o maior plantador de igreja de toda a história da igreja. Ele plantou igreja no mundo conhecido, no Império Romano, né, que era o mundo conhecido. Ele plantou igreja em todos os lugares ali, na Ásia Menor, ele plantou igreja lá na Grécia. Então, o apóstolo Paulo, realmente, ele teve esse contato e Cristo passou para ele tudo que ele precisava saber para sistematizar o que ele fez aqui em suas cartas. E essas cartas eram escritas porque o apóstolo ele chegava, plantava a igreja, mas o ministério do apóstolo Paulo não é ficar pastoreando igrejas. Ele ia lá, plantava uma igreja e ele colocava ali um presbítero, né, à frente daquela igreja e ia para outra localidade plantar novas igrejas. É assim que ele agia. E essa carta aos Romanos, ela foi escrita depois. Ela não foi escrita, não foi a primeira carta a ser escrita. Alguns entendimentos dos teólogos que afirmam que ou é Gálatas a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo, ou então 1 Tessalonicenses. Esses são os primeiros escritos do apóstolo Paulo, né? Cartas aos Romanos foi escrito posteriormente. Ele estava, assim, na sua terceira viagem missionária, aí ele escreveu essa carta aos Romanos, porque ele queria passar uma temporada na cidade de Roma, onde estava a igreja, porque ele queria fazer de Roma um trampolim para pregar lá na Espanha, que era o único lugar que ainda o evangelho paulino, que o evangelho
pregado pelo apóstolo Paulo não tinha sido pregado ainda, lá na Espanha. Ele tinha esse desejo. Só que ele foi para Roma, sim. Só que ele não chegou lá como um cidadão livre. Ele chegou lá como um preso. Como um preso, digamos assim, um preso político. Ele chegou lá, passou 2 anos preso lá. No final da sua terceira viagem missionária, ele recebeu uma oferta e foi levar essa oferta para o povo de Jerusalém. Aí, ao chegar lá em Jerusalém, ele foi preso. Ele foi preso pelas autoridades lá judaicas, né? E houve até uma conspiração para matá-lo. Ele, o procurador lá que estava em Jerusalém levou ele para Cesareia. Cesareia era uma cidade marítima, é chamada de Cesareia Marítima, onde lá moravam os procônsulos, né? Onde lá morou Pôncio Pilatos, na época de Jesus, morou também Herodes o Grande, que na época de Jesus também, e nessa época morava ali o procurador do Estado, né, lá em Cesareia de Filipe. Aí ele ficou 2 anos em Cesareia. Aí ele pediu para ser julgado, porque o apóstolo Paulo era um cidadão romano, ele pediu para que ele fosse julgado por César. Ele apelou para César. E ele fez uma viagem conturbada lá para Roma, chegou em Roma e ficou 2 anos preso em Roma. Foi que, até o final do livro de Atos, ele estava preso lá em Roma, numa prisão domiciliar. Mas o desejo dele era fazer de Roma um trampolim para ele pregar na Espanha. A tradição afirma que ele conseguiu isso, que ele foi liberto dessa prisão domiciliar e foi pregar na Espanha. Isso aí é uma tradição que diz. A Bíblia não fala nada. Como na aula passada nós falamos que o livro de Atos ele terminou de repente, com Paulo preso ali, e de repente ele terminou o livro de Atos. Mas, porém, a tradição diz que ele realmente conseguiu sair daquela prisão. Então, vamos lá. Essa carta que ele escreveu, ele estava provavelmente em Corinto, voltando da sua terceira viagem missionária, ele é a carta mais teológica do apóstolo Paulo e doutrinária, como eu disse anteriormente, né? Se quer saber de doutrina cristã, é ler Romanos. Aquelas pessoas ainda que ainda não leram essa carta aos Romanos, eu peço a vocês que leiam essa carta, porque ela é muito importante para você entender as doutrinas que o apóstolo Paulo apresentou ali para as igrejas, né? E essas igrejas que o apóstolo Paulo apresentou, essas doutrinas que o apóstolo Paulo apresentou, servem para nós, a nossa igreja, nos dias de hoje, porque é a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo. Então, aqui vamos para alguns detalhes aqui. Paulo sistematiza toda a teologia que explica a gloriosa obra de Jesus. Então, tudo que está a respeito com a obra de Jesus, ele sistematizou, né? Fala sobre a questão da lei e da graça, né? A lei que foi escrita lá, foi dado lá no Antigo Testamento, e a graça. A lei, irmãos, ela serve de aio, né? Ela serve de... A lei é um pedagogo, né? Pedagoga, para nos mostrar quem realmente pode resolver o nosso problema, que é Jesus. Então, Jesus é o fim da lei. A lei nos leva até Jesus. A lei, ela aponta o nosso pecado e nos direciona para Jesus, que é aquele que pode resolver o nosso problema, né? Através da morte dele na cruz. Então, a lei serve de aio. A lei é a pedagoga. A lei aponta o nosso pecado e Jesus vem com a sua graça e nos justifica, e justifica pela fé. Então, a justificação pela fé. Então, o tema central da carta aos Romanos é essa questão da justificação pela fé. Guardem bem isso. Justificação pela fé é o tema central da carta aos Romanos. O nome grego é pros,
pros Romanios, né? Que significa aos romanos. Essa carta é atribuída, né, ao apóstolo Paulo, né? A maioria dos estudiosos já entende que ela realmente foi escrita pelo o apóstolo Paulo. Durante a sua terceira viagem missionária, né, o apóstolo Paulo teve teve 3 viagens, né? A primeira viagem missionária, ele foi na região dos Gálatas. A sua segunda viagem missionária, ele foi para a região da Europa, né, Troade, ali na Grécia, Corinto. E a sua terceira viagem missionária, ele foi ali naquela região da Ásia Menor, onde que é a Turquia, né, hoje. E na Ásia Menor tinha as cidades de, de Colossenses, Colossos, né, Hierápolis, Troade na Europa. Parece que tem alguém querendo entrar aqui. Só um minuto, viu? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguém querendo entrar aqui, manda para mim aqui no chat aqui, que eu vou liberar, porque se eu sair daqui agora... Então, vamos lá. Alguém está com o microfone aberto aí? Peraí, deixa eu ver. Porque aqui a tela, aqui só tem uma tela, então para mim sair aqui... Não, acho que não. Professor, eu estou dando sinal para a mão para falar, se for possível. Ah, tá. Tá. Pode, quando for assim, César, você pode abrir o microfone, né? E falar. Pode falar. Tá. O senhor acabou de falar aí da justificação pela fé. Uhum. E me ocorreu que semana passada teve um pastor até antigo, olhou para mim e falou assim, do nada, né? Quem te justifica é o Espírito Santo. Tipo assim, dando uma palavra para mim. Quem Uhum. te justifica é o Espírito Santo. Isso tem alguma amparo teológico? Tem. Tem, porque a Só acabou de justificação, falar que é a fé, né? a justificação é pela fé, né? E a fé, como diz lá, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então, até a nossa fé, ela é dada por Deus, é um presente de Deus. Porque se não fosse esse dom que Deus nos dá, da fé, a gente, a gente não conseguiria, por nós mesmos, ter essa fé redentora, né? Então, a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é dom de Deus. Então, é o Espírito Santo que age em nós, através da obra de Jesus, e nós somos justificados. A justificação é a fé que nós temos na obra de Cristo. Quando Cristo morreu crucificado ali, é a nossa justificação. Nós somos justificados porque Deus colocou no nosso coração e nós temos a fé, né? E por isso, como diz, né? Nós temos paz com Deus, por causa dessa bendita fé que nós temos, que foi nos dado através do Espírito Santo. Então, está totalmente dentro da ortodoxia, quando o pastor falou com você, César, que o Espírito Santo é que justificou. Né? O Espírito Santo justificou, porque ele é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, nós temos que entender isso, né? O mistério da Trindade, ele é Deus coigual, coeterno e consubstancial ao Pai. Né? Então, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a mesma essência, um só Deus, e subsiste em 3 pessoas. Esse é o grande mistério da Trindade. Então, o pastor que falou com você tá coberto de razão, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui lá para a apostila, né? É, apareceu aí, né? Beleza. Então,
o apóstolo Paulo, como eu falei anteriormente, queria pregar lá na região da Espanha, né? E o apóstolo Paulo, ele, ele esteve em Roma posteriormente, né? Ele escreveu a carta e depois ele foi para Roma, mas sim como prisioneiro, como eu já disse anteriormente, né? Chegou lá preso, né? E aqui nós vamos falar de alguns pontos centrais aqui da carta aos Romanos. Eu não peguei todos, né? Eu peguei alguns que eu julguei que mais importante para a gente falar. Ele fala inicialmente, ele já começa, o apóstolo Paulo começa a falar que sobre a culpa dos gentios. Capítulo 1 fala sobre a culpa dos gentios e que Deus ele está irado com o pecado. Né? Deus está irado com o pecado. Do céu, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E o apóstolo Paulo fala que os gentios estavam sobre essa impiedade, né? Porque eles não glorificaram a Deus como deveriam. Eles glorificaram mais a criatura do que o Criador. Né? Eles glorificavam animais, né? Quadrúpedes e répteis, né? Eles glorificavam mais a criatura porque eles eram inteiramente pagãos. Aqui fala dos gentios aqui, dos gregos, dos povos gentios que habitavam ali, e eles eram inteiramente pagãos. Então, eles estavam sob a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Romanos 1 fala claramente isso. E ele fala que cada vez mais esses gentios iam se aprofundando no pecado, eles iam se rebaixando cada vez mais nas suas condutas morais. Né? Então, eles eram culpados. O capítulo 2, ele não fala mais dos gentios, eles falam dos judeus. Os judeus, eles tinham a lei, eles tinham os escritos da lei, mas mesmo assim eles eram pecadores. Eles eram pecadores porque eles, muitas vezes eles não guardavam a lei. Eles tinham a posse da revelação, porém eles também cometiam seus pecados. Então a ira também estava sobre eles, tanto judeus como gentios. Havia somente essas duas classes de pessoas que eram separadas, né? Judeus, gentios. Todos que não eram judeus eram gentios. E os próprios judeus, né? Que eram o povo da aliança, o povo de Deus, o povo da aliança lá do Antigo Testamento, né? Então, eles também estavam sob a culpa. Tanto os gentios como os judeus estavam sob a culpa. Eles eram igualmente culpados. O apóstolo Paulo fala que não há um justo, não há um justo sequer, porque eles não têm condições de buscar a Deus. Então não há justo. E aqui, capítulo 3, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem ninguém certo, está todo mundo errado. Gentil estava errado, porque eles não glorificavam a Deus. Os judeus estavam errados pela sua legalidade, o seu legalismo extremo. Então, todos eles, né, todos eram pecadores e carecem da glória de Deus. E continua até hoje. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E qual que é o antídoto para tudo isso? É a justificação pela fé, que é o tema central dessa carta aos Romanos. É o antídoto, é o que resolve o nosso problema. É o Jesus que morreu na cruz por nós. É a única solução que nós temos. Não tem como buscar em outro meio, outro tipo de solução. É Jesus. Então, isso aí fica bem claro, né? É chover no molhado falar isso, mas aqui nós estamos aprendendo isso mesmo, que a justificação pela fé, que é o tema central da carta aos Romanos, vem através da cruz de Cristo. Justificação pela fé é a cruz de Cristo, tanto para gentil, tanto para judeu. Então, não há um justo sequer.
precisamos da justificação do Pai, né? Através da obra do sacrifício do Filho, aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, não tem outro caminho, né? Então, que a justificação somente é alcançada pela fé. Veja que essa justificação é o ato jurídico. Justificação é um ato jurídico. Aconteceu ali, naquele momento que o Senhor Jesus foi pregado na cruz, quando uma pessoa toma conhecimento do sacrifício de Cristo, ele aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, ele é justificado. Ele é justificado. É um ato jurídico. É um ato forense, né? Lembra do fórum, dos tribunais? Então, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa dívida foi paga. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de crer. Nós somos justificados pela nossa fé. Então, isso é muito importante a gente entender. E aqui tem um detalhe interessante, que todas as pessoas foram salvas, tanto lá, os santos, lá do Antigo Testamento, como as pessoas que viveram na época de Jesus, e as pessoas que vieram depois de Jesus, incluindo nós. A salvação é só de uma maneira. Não tem 2, 3, 4 tipos de salvação. A salvação é só de um jeito. É pela fé em Cristo. Ah, mas Abraão foi justificado pela fé. Como que ele foi justificado pela fé, sendo que Cristo ainda não tinha vindo ao mundo? Ele foi justificado pela fé na promessa do Messias que haveria de vir. Ele creu no Messias que vinha, que iria vir, porque estava sendo ensinado durante todo o Antigo Testamento que um Messias Salvador viria. E que aqueles sacrifícios que eram feitos lá no tabernáculo e depois no templo, apontava para um sacrifício final e único e satisfatório de Cristo. Eles apontavam para Cristo. O cordeiro que era sacrificado apontava para Cristo. Aquele cordeiro que morria ali, que era imolado, ele era um tipo de Cristo, porque Cristo também seria imolado lá na cruz do Calvário, seria morto na cruz do Calvário. Então, aqueles sacrifícios que tinha lá no tabernáculo e depois no templo, não era assim aleatório. Era justamente para inculcar na cabeça dos judeus que aquele animal que estava morrendo ali tipificava Jesus que viria muitos séculos depois. E eles tinham fé que aquele animal, o sangue daquele animal que era derramado lá no altar de sacrifício, equivalia ao sangue de Jesus que foi derramado lá no Gólgota, né, na Ilha da Caveira, lá na cruz do Calvário. Então, veja bem que coisa interessante, né? Aqueles sacrifícios ali, e outras coisas mais ali no tabernáculo, no Antigo Testamento, apontavam para Cristo, apontavam para o sacrifício de Cristo. Só que esses sacrifícios que tinham ali, eles eram transitórios. Haveria necessidade de, periodicamente, haver novos sacrifícios, até chegar o dia do sacrifício final. O sacrifício final era o próprio sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, eles tinham que repetidamente fazer aqueles sacrifícios para Deus olhar para aquele sacrifício que era feito e poupar a vida deles, apontando para Cristo que viria para dar a salvação definitiva para todos aqueles que crê. Veja que tudo tem uma relação. Eles treinavam essa questão, né? Tanto que, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava lá no Santo dos Santos, né? Ou no Lugar Santíssimo, e aspergia o sangue do cordeiro imolado sobre a tampa do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, para que Deus ele olhasse ali
é claro que de uma forma simbólica, né? Deus olhasse ali, viu sangue derramado e a lei que estava dentro da Arca da Aliança, que eram as duas tábuas que estavam dentro da Arca da Aliança, aí fazia um contraste com o sangue de Jesus, e a lei não era imposta às pessoas, e aquelas pessoas, naquele momento ali, eram justificadas pelo sangue de Jesus. Mas isso era transitório. O sacerdote tinha que entrar lá uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, então, o dia da expiação, que eles já entravam ali para ter seus pecados perdoados durante um ano, né? O ano inteiro. E a base dessa carta é essa, a justificação pela fé, mas tudo isso apontava para um sacrifício final, para o sacrifício de Jesus. Todos os rudimentos da lei mosaica, né, que apontavam para Jesus, eram sombras daquilo que deveria de vir. Hoje, não tem mais sombras. Hoje, nós vemos claramente, através da nossa fé, a figura de Jesus. A figura de Jesus. Hoje já não tem mais sombras. Nós não precisamos, então, dos rudimentos da lei. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais. Nós não precisamos mais de guardar dias santos. Nós não precisamos mais de festas, porque aquele que o, o que aquela sombra apontava já veio, que é Jesus. Então, nós não precisamos mais nada disso. Existe hoje pessoas que ainda guardam os rudimentos da lei, guardando dias santos, guardando festas, guardando a alimentação, essas coisas todas, mas tudo isso nós temos que entender como cristão que cumpriu em Jesus. Jesus é o único e o suficiente Salvador. Não precisa de mais nada. Porque tudo aquilo que diz que a salvação é Jesus e mais alguma coisa é heresia, é seita. Jesus é suficiente para nos salvar, porque ele derramou sangue, o sacrifício dele foi perfeito. Né? Então, Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé porque ele creu naquele que haveria de vir. Lá em Romanos, capítulo 5, né, diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembra que eu falei que Deus está irado? A ira do céu se revela, a ira de Deus, contra toda impiedade. Aqui, depois que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, aquela ira que estava sobre todas as pessoas, tanto gentios como judeus, uma vez crendo em Jesus, nós não estamos mais sob essa ira. Veja que coisa importante a gente entender isso. Nós não estamos mais sob essa ira. Nós estamos com paz com Deus. O nosso pecado já foi pago lá na cruz. Nosso pecado foi pago. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, amados irmãos, você aí que está estudando aqui no seminário teológico, você foi justificado pela fé, você foi justificado mediante a fé, você tem paz com Deus. Você vai passar por tribulações, por lutas, você vai passar por dificuldades na sua vida, todos nós vamos. Mas nós temos o quê? Paz com Deus. Nenhuma condenação há para nós mais. Mas essa fé tem que ser genuína. Eu vejo muitas pessoas levantando a mão, aceitando Jesus, né? Aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas para por aí. Continua nas mesmas práticas erradas, continua fazendo aquilo que Deus ele fazendo o que Deus não quer, continua fazendo as mesmas práticas, não dando frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, essa pessoa ela está se enganando a si própria, né? Está se enganando a si própria porque ela
naquele momento de emoção ali, ela aceitou Jesus, mas não houve uma mudança de vida. Depois da justificação, vem o processo de santificação. Essa santificação, ela é durante toda a nossa vida. Nós vamos sendo cada vez mais santificados, porque o Espírito Santo vai operar em nosso coração. É Deus que opera em nós o querer e o realizar. Você foi justificado pela fé verdadeiramente, você vai passar pela regeneração, passou pela regeneração, está na santificação, você vai ser santificado. E essa fé, ela produz o que em nós? Ela produz obras. Veja que uma coisa é ligada à outra. Outras religiões afirmam que a salvação é pelas obras. O cristianismo afirma que a revelação é pela fé. Mas uma vez salvo pela fé, você vai produzir obras. Você vai produzir em seu coração obras de justiça. Você vai querer caminhar fazendo a obra do Senhor para que novas pessoas também experimentem essa mesma sensação de salvação que você, essa mesma condição, né, de salvação que você tem hoje. Você vai queimar no seu coração o desejo de fazer a obra. Mas essa obra, irmãos, ela tem que ser a obra genuína, porque senão pode acontecer igual Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão que levaram fogo estranho para o altar e foram fulminados. Muitas vezes a pessoa também acha que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo a obra para si própria, com as suas próprias paixões. Então você tem que fazer a verdadeira obra de justiça que o Pai de antemão preparou para nós. Efésios 8, 9 e 10, Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, 9 e 10 falam dessas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. Então vai queimar no seu coração fazer a obra. É impossível a pessoa dizer que é justificada e não tem desejo nenhum de fazer a obra de Deus. É impossível isso. Ou a pessoa faz a obra de Deus por causa que um dia ela foi justificada, ou então ela nunca foi justificada realmente. Aí a gente faz essa reflexão. Você tem desejo no seu coração de fazer a obra ou não? Né? Pense bem. E aí você vai ser verdadeiramente a evidência, a obra, ela é a evidência da salvação. Pode perguntar aí. Professor, Pois não. será que existe o contrário? Ou parcialmente o contrário? Você começa um processo de santificação a partir de alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma coisa que você aprendeu, mas aí você entra naquele processo lento, até o dia que você tem o contato, você é justificado, e então aí você começa a intensificar essa santificação, né? A primeira coisa, existe a ordem da salvação, né? Existe uma ordem. Lá em grego fala ordo salustis, né? A ordem da salvação. Primeiramente, a primeira coisa que acontece, vamos começar do início, para não ser redundante. Né? Primeira coisa, você ouve o Evangelho. O Evangelho é pregado para você. Como eu falei nas aulas passadas, né? O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, quando o Evangelho é apresentado em você, para você, você vai receber a palavra, alguém vai pregar para você, como aconteceu com todos nós, né? Alguém pregou para nós. E você vai ouvir a palavra. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Então, primeira coisa, você ouviu a palavra. Do seu ouvido, desce até o seu coração, essa palavra. Aí o seu coração é regenerado. Você ouve a regeneração do seu coração. Você aceitou a palavra verdadeiramente.
ela fez morada no seu coração. Isso é uma coisa que acontece rápida, né? E, posteriormente, uma vez que você foi regenerado, você já foi, creu, e você foi justificado. Uma vez justificado, você vai ser santificado, você vai entrar nesse processo de santificação. Não tem como você entrar no processo de santificação sem antes ser regenerado, sem antes crer. Você crê primeiro, é regenerado, né, é justificado e depois santificado. Aí você vai naquele processo de santificação durante toda a sua vida. Como você falou aí, né, a respeito de que, primeiramente, você começou a santificar, e depois você creu. Tá? Não, você sentiu alguns desejos no seu coração ali, mas você voltou lá para ser realmente justificado. Uma vez justificado, você tem paz com Deus. Você está em paz com Deus, você está liberado de todo o pecado. Aliás, você está liberado da culpa do pecado. Não há nenhuma culpa mais em você. Porém, você ainda tem que se santificar, porque o pecado ainda está em nós. Então, você ainda não foi liberto do poder do pecado. O pecado ainda tem poder na sua vida, né? A culpa não. A culpa você já está isento. Mas o poder do pecado ainda está em sua vida. Você vai ter que lutar com isso. Uma vida, uma intensa luta da carne contra o espírito. Aí você vai se santificando. Mas se você realmente salva, a sua carne vai ficar cada vez mais fraca, o seu espírito vai ficar cada vez mais forte ao longo da sua vida. Né? E depois disso, vem o quê? Vem a glorificação. A glorificação é quando você recebeu o corpo glorificado. Você for através da ressurreição. Aí você vai morar para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então, há uma ordem. Primeiramente, você é regenerado, você creu, é regenerado, justificado, e depois santificado, e depois glorificado. Então, eu creio que não há essa condição de você ser santificado para depois ser... Não. Primeiramente, você vai ser justificado, regenerado, justificado, e depois você vai ser santificado, e depois glorificado. Nós vamos estudar ainda, na disciplina de soterologia, que é a doutrina da salvação, essa ordem. Vai ficar bem claro para vocês. Essa ordem acontece realmente. A gente não percebe. Você não percebe essa ordem. A gente não percebe assim, como nitidamente. Mas você vai ver claramente, depois que você estudar os textos bíblicos, você vai ver claramente que acontece uma coisa após a outra, porque Deus é um Deus de... Ele não é um Deus de confusão, né? Tudo acontece da maneira correta, né? Respondido aí, César? Sim, respondido, obrigado. É uma coisa que nós vamos trabalhar ainda, né? Nós vamos trabalhar bastante isso na soterologia, né? Que é a doutrina de salvação. Em outras palavras, o senhor está me falando taxativamente aqui, se eu estou buscando santificar a minha vida agora, se eu estou santificando, fugindo do mal, fugindo do pecado, é porque, na verdade, eu já fui justificado. Sim, isso aí está correto. Já nenhuma condenação há contra você mais. Por que eu falo isso? Porque se você não foi justificado, você não vai buscar a santidade. Você não vai querer. A pessoa vai querer ficar no pecado, né, onde que ela estava lá. Ela não vai querer passar por santificação, coisa nenhuma. Né? É isso, né? Se foi taxativo aí, está correto esse raciocínio aí. Então, nós temos aqui, nós ficamos livres do pecado pela graça, né? A graça de Jesus nos salvou. Então, a gente não vai pecar, irmãos. Eu não estou falando aqui que a gente vai ficar sem pecar em momento nenhum da nossa vida, porque nós estamos livres do pecado. Não. Esse livres aqui, ele quer dizer que você está livre da culpa do pecado. Nenhuma condenação a mais para você, né? Nenhuma condenação. Você já foi justificado perante o tribunal, né? O tribunal de Cristo, que será ratificado
lá no juízo final, onde que será mostrado para todos os seres viventes, né? Essa justificação. Por enquanto, é uma coisa interna dentro de cada um de nós. Mas no dia do juízo, isso vai tornar público essa justificação, né? Você vai chegar diante lá do tribunal e Jesus, como seu advogado, vai falar assim, ó, esse aí eu morri por causa dele. Vem, bendito de meu Pai. Né? Esse aí eu morri por causa dele. Por outro lado, se uma pessoa não for uma pessoa salva, justificada, e falou assim, ó, lança esse aí lá no lago de fogo e enxofre, que foi feito para Satanás e seus demônios, né? Satanás e seus anjos. A diferença é essa. Nós estamos em paz com Deus, né? E fala aqui, capítulo 8 de Romanos, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala também da incredulidade dos judeus, né? Aí que já começa no capítulo 9. Então, veja bem, esses 8 capítulos aqui, ó, fala muito da coisa dessa questão da salvação, né? Da doutrina da salvação. Uma parte da soteriologia firme aqui nessa primeira carta, nessa carta aos Romanos, né? E depois vem a incredulidade dos judeus, né? Porque os judeus não aceitavam. Os judeus achavam que mesmo os cristãos tinham que guardar os rudimentos da lei, né? Que a salvação somente em Cristo não era suficiente. Tinha que guardar o sábado, né? Tinha que guardar as dietas judaicas, os dias santos. Tem pessoas até hoje pensando que tem que guardar isso. Mas nós sabemos que Cristo é suficiente, né, para a salvação de cada um de nós. Né? Os judeus, ainda no Romanos, aqui, capítulo 10, a rejeição da justiça de Deus, né? Fala também aqui, no capítulo 11, capítulo 9, 10 e 11, fala sobre os judeus, né? Aqueles 3 capítulos falam sobre os judeus. Aqui fala sobre a restauração do Israel, né? Do Israel de Deus. Eu creio que os judeus, eles terão um momento de salvação, sim. Eles se converterão a Cristo, mas o que eu tenho aqui em mente, e na minha confissão de fé aqui, muitos teólogos têm essa confissão de fé, que a salvação, tanto dos judeus como dos gentios, é de um jeito só, é crer em Jesus. Não vai ter uma salvação diferente. Muitas pessoas entendem aqui que os judeus vai ter uma chance extraordinária. Não. A salvação vai ser essa mesma tipo de salvação. A pregação do evangelho, regeneração do coração, né, justificação pela fé, santificação. Isso vai acontecer com todos. Para ser salvo, tem que passar por esses passos, né? Não tem como se ser salvo de uma maneira diferente dessa. Porque senão fica uma coisa injusta, né? Aí as pessoas foram salvas pelo todo esse processo, né? Aí chega lá um dia que Jesus vem e salva todos os judeus, assim, indistintivamente, né? Eu acho difícil isso. Porque a salvação é de um jeito só. É crer em Jesus. Também tem uma questão que eu falo, né, que sempre que Deus hoje ele tem um povo, que é a igreja. Ele tem um povo, que é a igreja, como diz Efésios, lá no capítulo 2, que um muro de separação caiu. Caiu um muro de separação. E hoje a igreja é formada tanto com judeus, tanto para gentios. Antes não. Antes já havia um muro de separação que separava os judeus dos gentios. Hoje não. Hoje o muro de separação caiu. O apóstolo Paulo afirma isso lá em Efésios capítulo 2, que caiu esse muro de separação. Então, tanto judeus como gentios serão salvos dentro da igreja do Senhor, né? Dentro da igreja do Senhor. Aqui fala que, né, os judeus rejeitam a justiça de Deus, né? O capítulo 10 fala sobre isso. O futuro de Israel, né, que lá fala que todo Israel será salvo, né?
Mas aqui a gente tem que entender qual o contexto desse todo Israel será salvo, né? A gente tem que buscar bastante entendimento a respeito disso. Fala também da tolerância dos fracos na fé, que existem pessoas que são fracos na fé, nós temos que ter tolerância com eles, né? Muitas pessoas pensam que a intolerância é o remédio, né? Não é. Não é. Você tem que ser tolerante com os fracos na fé. Você tem que pregar e pregar incansavelmente para que a maior parte das pessoas se voltem, né, para Jesus Cristo, né? E também fala que nós temos que a imitação de Cristo, né? O apóstolo Paulo é imitador de Cristo, nós também temos que ser imitadores. E termina com a doxologia. Doxologia é uma adoração, né? Uma adoração que o apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, ele termina com essa doxologia. Romanos que tem 16 capítulos, né? E aqui nós temos uma relação de Romanos, no Novo Testamento, com Abacuque, lá no Antigo Testamento. Veja bem, a citação aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Veja bem, Romanos 1,17. Fala aqui, então, que o justo viverá por fé. Então, nós somos justos, nós temos que viver pela fé. Há momentos que a nossa fé vai ficar um pouco abalada, mas nunca ela vai se extinguir, porque a salvação foi nos dada pela fé, né? É um dom de Deus. E aqui diz em Abacuque 2,4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Então, quer dizer, lá em Abacuque já falava dessa questão da justificação pela fé, a fé em Cristo, muito tempo antes de Jesus nascer. E existem outras passagens também com relação a Romanos com o Antigo Testamento. Aqui, ó, tem Salmos, né? Vamos falar aqui primeiro, né? Do Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, um, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, veja bem aqui. Esse é o retrato do ser humano. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis. Eles adoraram aves, quadrúpedes e répteis. Adoravam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não há um justo sequer. Isso dá uma chicotada, vamos dizer assim, no humanismo, porque o humanismo, ele que surgiu ali no século XIV, ele traz um homem para o centro de todas as coisas, né? Deixou Deus de lado e traz um homem para o centro das coisas. Tudo se baseia no homem agora, né? Até nos nossos dias, né? Na pós-modernidade é isso que ocorre. Mas não é um justo sequer. Uma vez salvo pela graça, aí sim, você é justificado. Veja bem, antes, como é importante a questão da salvação pela graça, a salvação, a justificação. Antes disso, nós todos éramos aqui. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, quem busque. Todos se extraviaram. Mas uma vez justificado pela graça, nenhuma condenação há. E aqui, Salmos, ele diz aqui, ó, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja bem, o ateu, né? Insensato no seu coração. Aqui, essa palavra insensato aqui está muito... Tem passagem aí que fala tolo, né? Não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse é o retrato do homem sem a justificação. O homem sem a justificação, isso aí mais uma vez, afirma aí, César, o que você falou, né? O homem sem a justificação, ele não vai buscar o bem. Não tem como. Não há um justo sequer. O humanismo prega que o homem é bom por natureza, né? John Locke, né, o filósofo, diz que o homem é bom por natureza. Não, o homem é mau por natureza. O tema central da carta, então, é justificação pela fé. Irmãos, essa carta de Romanos, ela é extraordinária. Ele é o ponto mais alto da teologia cristã. É o ponto mais alto, é o ápice da doutrina cristã, é essa carta aqui de Romanos. Leia essa carta com muita atenção. Leia essa carta, não somente lê, medita nessa carta, medita cada vez mais nessa carta de Romanos, que fala da justificação pela fé. Deixa eu ver aqui, nosso Deus, aqui não vai lá tempo nós falar dessas 4 cartas, não. Porque essa carta de Romanos, realmente, ela requer, assim, muitos detalhes, né? Ela é central. Agora aqui nós vamos falar aqui de 1 Coríntios. Coríntios, a cidade de Corinto, era na Grécia, né? Lembra na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo? Que ele queria pregar na Ásia Menor? Aí, o que aconteceu ali? Não, o Espírito Santo impediu que ele fosse para a Ásia Menor e mandou ele lá para a Europa, Troade. O varão macedônico apareceu lá e pedindo, né, um sonho para ele, que ele foi mandando ele ir para a Europa, porque havia necessidade que ele fosse para a Europa. E ele foi para a Europa. Corinto era uma cidade da Grécia. Grécia era o berço da civilização, era o berço da filosofia, era o lugar dos gentios, né? Onde que os gregos estavam ali e tal. Era uma cidade portuária. A Grécia era uma cidade, era um porto, né? E havia, como em toda, né? Não vamos generalizar, mas assim, quando há uma cidade que tem porto, o índice de prostituição é muito grande, porque lá chega lá os marinheiros lá, muito tempo dentro do bar, aí chega lá, já tinha assim, as mulheres já estavam ali, já prontas para estar juntamente com esses homens, né? Muito tempo dentro do navio e tal. E havia também prostitutos e prostitutas cultuais. Aqui já não era a prostituição igual a gente conhece hoje, que as prostitutas elas têm ali aquela questão ali daquele ato ali para satisfazer as suas necessidades financeiras, né? Mas aí, lá não, isso era atrelado ao culto, era um culto, né? Eram prostitutos e prostitutas cultuais. Então, essa prostituição fazia parte dos cultos pagãos. Isso era normal lá em Corinto, né? Era uma coisa normal. Então, essa cidade era uma cidade ela tinha alto índice de depravação, realmente, porque era uma cidade portuária, passava pessoas de várias partes do mundo ali, naqueles portos, e cada um trazia suas culturas, seus deuses, né? Então era realmente uma cidade muito, muito problemática. E o nome da carta em grego é Pros Coríntios, né? Que é 1 Coríntios, né? Que significa, então, em português é aos Coríntios. A autoria da carta quase que unânime foi atribuída a Paulo. Tem alguns que falam que não é Paulo, mas isso aí é a minoria. A carta provavelmente foi escrita dos 3 anos que o Paulo permaneceu em Éfeso. Paulo permaneceu lá em Éfeso por 3 anos, né?
foi o período que mais tempo ficou na cidade, foi lá em Éfeso, que ela fazia parte da Ásia Menor. E conteúdo da carta. Vamos falar aqui brevemente aqui desses conteúdos, né? Havia uma divisão, veja bem, havia uma divisão lá na igreja de Éfeso. Chegou o conhecimento do o apóstolo Paulo foi lá, Éfeso não, de Corinto, desculpem. O apóstolo Paulo chegou lá, plantou ele plantou a igreja e saiu, como eu já falei anteriormente. E havia lá uma divisão da igreja. Essa divisão ocorre porque tinha uns lá que se afirmavam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E o outro falava eu sou de Cristo, né? Que são os espirituais. Né? Na verdade, nenhum deles estavam certos. Porque eles estavam adorando homens, pessoas, né? Paulo, Apolo, Cefas, né? Que é Pedro, e o outro que era de Cristo. E esses aí são, eu costumo dizer que são os piores, porque eles afirmavam, eles não tinham nenhuma autoridade sobre eles, né? Eles faziam o que eles queriam na igreja. Desses quatro aí são os piores. E por que eles tinham essa divisão entre eles? Porque, como eu já disse anteriormente, a cidade de Corinto era uma cidade grega. E havia, então, um desejo de as pessoas lá, eles, tipo assim, cultuarem personalidades. Veja que a Grécia, ali, Atenas, na cidade de Atenas, tudo, é a terra dos filósofos, né? Havia ali Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos, pessoas que tinham uma eloquência muito boa, muito grande ao falar. Havia os pré-socráticos, né? Havia os pós-socráticos, que vieram depois de Sócrates, os pré-socráticos vieram antes de Sócrates. Então, era assim uma coisa extraordinária ali. As pessoas falavam muito bem, eles tinham muita eloquência para dizer as verdades. Né? E ainda tinha os sofistas, que eram pessoas ali que tinham a capacidade de fazer com que as pessoas se emocionassem a ponto de chorar, e 3 minutos depois eles tinham a capacidade de fazer aquelas mesmas pessoas rirem, tanto que eles eram eloquentes nas suas falas. Né? E os sofistas, eles não tinham compromisso com a verdade. Então, eles já tinham dentro deles esse desejo de cultuar pessoas, os filósofos, aquela coisa toda. E o apóstolo Paulo fundou a igreja. E eles saíram, os coríntios, né, saíram daquela cultura pagã e foram para a igreja. Mas aquela cultura pagã não saiu deles. Eles vieram com a sua cultura pagã para dentro da igreja. Ao invés de eles começarem a adorar os filósofos, eles começaram a adorar os pregadores. Paulo, o Apolo, Pedro, né? Eles começaram a adorar. Assim, tipo assim, para eles lá, eles torciam, né? Aqui a gente tem aqui os times de futebol, né? Aqui a gente torce pelos times de futebol. Lá eles torciam para personalidades. Era igual um jogo. Eles eram assim, torciam mesmo para aquelas personalidades, aquelas pessoas eloquentes, né? Mesma coisa do futebol hoje. Eles torciam mesmo. Ou então partido político, tem pessoa que torce para um partido político, é uma coisa extraordinária. Mas a mesma coisa acontecia com eles lá. O apóstolo Paulo escreve essa carta para resolver um tanto de problema. Essa carta aos primeiros Coríntios, veja bem, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está respondendo questões de uma primeira carta que foi escrita. Então, essa carta de 1 Coríntios, ela, na verdade, é a carta de 2 Coríntios. Mas a carta que foi escrita antes dela se perdeu. Então, ela passou a ser 1 Coríntios. E depois, o apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios, porque a carta que foi escrita antes dela, que seria a 2 Coríntios, ela também se perdeu.
E a 2 Coríntios, na verdade, parece até meio complicado, mas é isso mesmo. A 2 Coríntios seria a 4ª carta aos Coríntios. Então, veja bem, para a gente entender fácil, essa 1 Coríntios aqui respondeu uma carta anterior. E 2 Coríntios respondeu uma 3ª carta anterior. Então, ficou 1 Coríntios e 2 Coríntios. As outras 2 cartas se perderam e a gente não sabe onde que elas estão. E elas nem sabem se elas foram canônicas ou não, porque elas não existiram, elas se perderam, né? Se fosse da vontade de Deus, elas estavam aí. Mas a carta de 1 Coríntios é uma resposta a uma carta anterior, e a carta de 2 Coríntios é uma resposta a uma 3ª carta anterior também. Então, vamos lá. Espero que, se não deu para entender, depois vocês, com mais calma, vocês mandem uma pergunta para mim, né? Manda a tutoria aí, eu respondo aí, escrevo para vocês, para vocês entendam com mais facilidade. Mas, basicamente, é isso. Prós Coríntios, 1 Coríntios, significa a 1ª carta aos Coríntios, né? A Paulo, né? Atribuída a Paulo, foi escrita quando ele estava ali em Éfeso, 3 semanas antes da festa de Pentecostes, né? Não é o Pentecostes lá que o Espírito Santo desceu, não, né? Porque essa festa de Pentecostes tinha todo ano, né? É um outro Pentecostes posteriormente, não é o Pentecostes do Espírito Santo desceu, não. Conteúdo da carta. O Paulo comenta a divisão da igreja, né? Sou de Apolo, sou de Cefas e tal. Ele doutrina, ensina a respeito disso, né? Contrapondo aí a ideia que eles tinham. Aqui fala sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz o apóstolo Paulo escreve aqui que ele nada mais quis propor entre vós do que Cristo e esse crucificado. Né? Porque o apóstolo Paulo ensina aqui que ele prega o evangelho simples, não como os filósofos que usavam de eloquência, de palavras difíceis. Ele prega a mensagem da cruz. Não nada quis propor entre vós do que Cristo e esse crucificado. O evangelho tem que ser simples. É a mensagem da cruz. Muitas pessoas, até nos dias atuais, ficam fazendo coisas mirabolantes, né? A respeito da pregação do evangelho, mas não, o evangelho é simples. É a pregação da cruz, a mensagem da cruz. Eu, na Igreja Batista da Família, Bela Vitória, eu já fiz questão de pregar várias vezes essa mensagem, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é loucura para os judeus. Ela é escândalo, melhor. Ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque a mensagem da cruz fala de um Cristo que foi crucificado, morreu entre os marginais. E essa é a verdadeira mensagem para salvar todo aquele que crê. É o evangelho da cruz. E esse tem que ser o ponto central da nossa pregação. Muitas pessoas querem fazer coisas aí na igreja que não tem muito a ver com essa mensagem central. Eu sinceramente, eu não gosto quando o púlpito das igrejas é usada para pregar mensagens secundárias, em detrimento da mensagem que realmente importa, que é a mensagem da cruz. Eu não gosto disso. Por exemplo, quando a mensagem começa a voltar muito para o viés da prosperidade, isso não é mensagem da cruz, isso não traz salvação. Quando a mensagem se volta para a autoajuda, isso também não é mensagem da cruz. Quando as mensagens têm um teor que está fora do Cristo e esse crucificado. Palestras pode ter, sim, normal. Igrejas, não é igual a nossa igreja, tem palestras, tá? Várias outras palestras, aí sim. Mas na pregação, a pregação tem que ser teocêntrica, Jesus no centro da pregação. Ou então, ou melhor, cristocêntrica, né? Jesus no centro da pregação. Então, teocêntrica, Deus no centro da pregação. Fora do ambiente de culto,
Pode ter palestras, pode ter vários outros tipos de trabalho, aí já não tem nada contra isso. Mas no momento da pregação, não. Se falar que é culto, né, se falar que é culto, a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou então teocêntrica. E a Igreja Batista da Família, aqui no Bela Vitória, também tem certeza que aí na Firmeza é assim. Cristo está sempre no centro da pregação. Deus está sempre no centro da pregação. As outras teologias aí de prosperidade, de autoajuda, de coaching, essas coisas todas aí, eu creio que não tem espaço nos púlpitos das nossas igrejas. Então, a mensagem da cruz, ponto central. Ensino do Espírito Santo, ponto central também. O que vem a ser o Espírito Santo? Ensino do Espírito Santo. É que o Espírito Santo veio para testificar o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo ele veio para aplicar a obra de Deus nos nossos corações. O que o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica. Essa é o desejo da teoria e da teologia, né? Que o Espírito Santo ele está aplicando em nossos corações. Divisões, né, demonstra falta de espiritualidade. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, assim como eu sou de Sócrates, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles, eu sou de Parmênides, eu sou de Pitágoras. Isso demonstra o quê? Falta de espiritualidade, são meninos na fé. E também havia outras questões também nessa igreja de Corinto, que a igreja de Corinto ela era muito problemática. Muito problemática. Ela tinha coisas lá que nem no mundo pagão acontecia. Veja bem, aqui, ó, capítulo 5. Naquela igreja havia incesto. Ou seja, o pai e filho, eles tinham a mesma mulher. É claro que não era a mãe do rapaz, né? Do jovem aqui, né? Seria a madrasta dele, mas ele estava tendo relações com a sua madrasta e também o pai também tinha relações. Você vê que estava nem no mundo pagão isso era comum. E acontecia isso dentro da igreja. E a igreja, o que aconteceu? A igreja de Corinto se ensoberbecia. Ela não punia com esse pecado, né? Até que o Paulo falou assim, ó, entrega ele a Satanás para que a carne dele seja sacrificada. E realmente ele foi entregue a Satanás, ele foi expulso. Mas a carta de 2 aos Coríntios fala que esse rapaz se arrependeu e voltou ao seio da igreja, né? E o apóstolo Paulo também fala sobre casamentos, capítulo 7. Ele fala coisas interessantes a respeito dos casamentos, né? Porque havia mulheres que se converteram ao cristianismo e essas mulheres elas tinham maridos que não eram pagãos, que não se converteram. O apóstolo Paulo fala para elas assim, não, se você já era casado, né? Você se converteu ao cristianismo, permaneça casada. Não, se o seu marido consentir e viver com você, permaneça casada com ele. Não se separe. Né? Não se separe. Até foi o César que me perguntou, né, que o apóstolo Paulo ele tinha uns ensinamentos em que ele era recriminado porque ele era contra as mulheres, né, com os maridos. Não, aqui é pelo contrário. O apóstolo Paulo fala que se a pessoa é casada e se converteu, né, a mulher se converteu, ou o marido se converteu, né, tanto faz, permaneça com o marido, não largue ele. Não largue ele, permaneça com ele. Né? Tem uma coisa também que é falado aqui, a advertência de coisas oferecidas a ídolos. Aqui mostra que, por exemplo, havia lá o templo
que ela sacrificava os animais no templo, assim como lá em Israel também sacrificavam animais, os templos pagãos também sacrificavam esses animais. O que acontecia? A carne que sobrava lá, do sacrifício, eles pegavam essa carne e traziam para os açougues. Traziam para os açougues e vendia normalmente. Aí se levantou essa discussão lá. Vocês poderiam comer essa carne. O apóstolo Paulo fala assim, não. Se a carne foi vendida lá, você pode comprar e pode comer normalmente. A carne foi sacrificada aí. Mas quem é que fez os animais? Os animais foi feito por Deus. Então Deus é o dono de tudo. Né? E foi sacrificado a eles lá, mas foi feito por Deus. Então você pode comer normalmente. Se chegar numa casa em que a carne que está lá foi sacrificada a ídolos, come de tudo que está à mesa. Fala que pode comer. Mas não pergunte de onde que veio. Não fica entrando em detalhes de onde que aquela carne veio. Essa carne ela veio lá do tempo pagão, né? Não. Coma. Mas não pergunte de onde que veio, não. Ou então é o seguinte, se tiver um fraco na fé, uma pessoa lá que chega lá, ó, essa carne foi sacrificada. Aí você, por amor àquela pessoa, você vai deixar de comer. Por amor àquela pessoa, porque se você vai escandalizar aquela pessoa, por amor. Não porque aquela carne tem alguma coisa contaminada nela, porque foi consagrada a ídolos. Então, não é isso. É por amor, né? Limites da liberdade cristã. Você faz aquilo por amor. Muitas coisas que nós temos hoje aqui, na nossa vida aqui, nossa vida cristã, que a Bíblia não relata como pecado. Aí você vai fazer... não, a Bíblia não fala que é pecado isso. Por exemplo, a tatuagem. Né? A tatuagem, a Bíblia não fala que tem o pecado da tatuagem e tal, essa coisa toda. Aí você fala, beleza, eu vou pôr uma tatuagem de todo tamanho. Aí você tem um irmãozinho lá que está iniciando a vida cristã dele e está ainda fraco na fé, e fala assim, não, você pôs tatuagem. É melhor, veja bem, o que a liberdade cristã nos ensina, é melhor que você não faça. Para você não tirar aquela pessoa não escandalizar aquela pessoa. Ela vai ter a oportunidade de aprender a respeito disso ainda, futuramente. Então, aqui, é muito... Essa questão da liberdade cristã que o apóstolo Paulo fala aqui é muito interessante também. É porque, muitas vezes, a gente deixa de fazer uma coisa que, às vezes, nem está tipificada, não está tipificada na Bíblia como pecado. Mas você deixa de fazer por amor àquela pessoa. Por exemplo, tá andando duas pessoas. Aí você chega numa esquina lá, está uma cruzilhada lá, está um despacho lá de uma macumba lá. Aí você está com fome, a pessoa também está com fome. Se você estiver sozinho e comer aquela macumba lá, cai aqui. Né? A mesma coisa aqui do ídolo, da carne sacrificada ao ídolo lá. Cai a mesma coisa. Você não vai comer porque você vai escandalizar aquele fraco na fé. Você vai trazer prejuízo para ele. Se você comer aquilo ali, não é que você vai comer aquilo ali e morrer. Porque aquele frango que está ali, não é aquele frango que está ali, não é que aquela carne ali está contaminada tem um demônio naquela carne. Não é isso. Você não vai comer porque você vai trazer prejuízo para a fé daquela pessoa. Então, essa questão da liberdade cristã é uma questão muito... Eu não como, viu? Eu não como. Mas, biblicamente falando, cai aqui. Aquela carne que foi sacrificada aos ídolos lá no santuário pagão, ela está sendo vendida lá como é que fala? No açougue. Se alguém pegar aquela carne lá do despacho e no outro dia pôr lá no estufa e vender para algum cliente, ele vai comer normalmente. Ele vai comer. Ele não vai morrer por causa disso. Ele vai comer.
Mas não pergunte de onde que veio. Porque uma vez que você perguntar, você vai trazer prejuízo para as pessoas que estão ao seu redor. Porque é Deus que é dono de todas as coisas. Né? Deus que é dono de todas as coisas. Deus teve uma vez que eu estava trabalhando de madrugada aí onde eu estava trabalhando tinha um centro espírita lá. Aí, aí o camarada lá deixou um prato de salgado lá para o turno anterior, né? Aí eu cheguei, o prato de salgado estava lá. O cara falou assim, ó, o pessoal deixou um salgadinho aí. Eu nem perguntei de onde que vinha, não. Eu já mandei para dentro de madrugada. Comi o salgado lá do centro de Macumba lá. E depois ele ligou para mim de madrugadona lá, ele ligou, ó, aquele salgado lá era do centro. Esqueci de te falar. Nossa, agora já era. Agora já comi. Agora já era. Já comi. Mas o que que é? Eu não perguntei de onde que veio. Eu só comi. Eu morri por causa disso? Não. Entendeu? Nem tive problema de saúde. Mas é assim, irmãos. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui é essa condição aqui. Não pergunte de onde que veio. Né? Aqui no capítulo 11, que fala sobre a ceia, né? A ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo também ele fala sobre a respeito da ceia, ceia do Senhor, que ela estava sendo feita de maneira errada, né? As pessoas bebiam, enquanto os ricos bebiam, se fartavam, o pobre ficava sem comer. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, fala, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, né? Na noite que foi traído, o Senhor Jesus partiu o pão, tendo dado graças a partir disso. Isso é meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o vinho. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, então, o que ele fez? Ele mostrou para aquela comunidade que estava em Corinto a maneira correta de celebrar a ceia. Não é beber e outro fica olhando, não é comer, o outro fica olhando com fome. Os ricos comiam, se fartavam, os pobres não. No capítulo 15, de 1 Coríntios, fala sobre a ressurreição. O capítulo 15 inteirinho fala sobre a ressurreição. Né? Havia um povo lá também, dentro da igreja de Corinto, que não acreditava na ressurreição. A ressurreição é um ponto central da nossa fé, né? Um ponto central da nossa fé. Né? Não acreditava na ressurreição. E o apóstolo Paulo também ensinou para eles, né, que a ressurreição ela é uma coisa que aconteceu, o Senhor Jesus ressuscitou, aconteceu no tempo e no espaço, e é a razão da esperança que é em nós. A razão da nossa esperança é a ressurreição. Então, nós temos que entender que Jesus Cristo ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem. E uma vez que ele ressuscitou, nós temos o penhor, a garantia de que nós também iremos ressuscitar. Uma vez que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, nós também iremos ressuscitar. É a nossa garantia. A garantia que o crente tem é que um dia nós iremos ressuscitar. Não sei quanto tempo isso vai demorar, pode demorar o tempo que for, mas nós vamos ressuscitar. E o capítulo 15, falando inteiramente, são 58 versículos, e fala de 56 versículos, fala sobre 57 versículos, fala sobre ressurreição, uma coisa espiritualmente. E no último versículo fala: sejam constantes, firmes na obra do Senhor, porque a obra, tudo que você fizer não será vão no Senhor. Quer dizer, fala sobre uma coisa espiritual o tempo todo, né, da ressurreição do corpo, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso corpo, tudo. Depois ele ensina falando de obra. Tanto que a obra é importante, irmãos. A obra é importante demais na vida do crente. Ele encerra. Depois vocês olham lá, 1 Coríntios 15, 58. Fala, seja constante sempre, abundante na obra do Senhor. Porque toda obra não é vã do Senhor. Tudo que se fizer para Deus, glorificando o nome de Deus, ela não é vã do Senhor.
Tudo que você fizer, aí também cai aqui na liberdade, né? Na liberdade cristã, né? Tudo que você fizer, faz para a glória de Deus. Tudo que você fizer. Se você, tudo, você pensa assim, analisa assim, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, busca a iluminação do Espírito Santo, o que eu estou fazendo é para a obra de Deus, então, te faça. Mas tudo é para a obra de Deus, para a glória de Deus. Não para a glória humana, não para a sua própria glória, para a glória de homens, nada. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que você faça é para a glória de Deus. E o 1 Coríntios tem 16 capítulos, né? O Antigo Testamento e o 1 Coríntios tem aqui, por exemplo, vou citar aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui está falando daquele rapaz lá, né? Que ele possuía a mulher do próprio pai. E aqui Deuteronômio 22, 30 fala: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Isso aconteceu lá na, na família de Jacó, né? Jacó, lá, o seu primeiro filho, lá profanou o seu leito, né? O Rubem ele profanou o leito do pai dele, Jacó, e por isso ele foi esquecido, né? Nas bem-aventuranças que Jacó proferiu aos seus 12 filhos, né? Aos seus filhos, né? Ele foi deixado de lado, porque ele era o primogênito, e ele profanou o leito do pai dele, né? Então, semana que vem, nós vamos falar aqui dessa segunda carta aos Coríntios, porque realmente é um assunto muito intenso, né, que nós comentamos aqui. Nós falaremos, então, dessa carta aqui aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Alguma pergunta aí? Para mim tá tranquilo, pastor, graças a Deus. Amém. Algumas pessoas saíram, na internet aí tá ruim pro lado aí, né? Hoje nós passamos um pouquinho do tempo, mas não tem problema não, né? Então tá. Não, tá tranquilo. Esse assunto da carne e dos ídolos, ele é bastante complexo, né? Dá É, bastante ensinamento dentro desse assunto. é complexo porque a gente tem uma cultura, né, de achar que se você comer uma comida sacrificada a ídolo, você vai morrer, né? O apóstolo Paulo fala, não, é Deus que faz, Deus que criou Deus que criou o animal, né? Não, não é por aí, né? Não é por aí, mas você tem que prestar atenção se você vai escandalizar uma pessoa que está fraca na fé, né? Ele fala aqui, nessa passagem, que é o contraste entre o fraco e o forte na fé. O forte na fé, o forte Um na fé, ele fala assim, supersticioso comer, oi? se um supersticioso comer, sem saber que era, depois alguém falou, aquela carne que você comeu ali é do central da macumba, tal, o cara passa mal, a pessoa passa É, mal e fica mas ruim não, depois. mas não é que tem alguma coisa ali, é por mais que uma coisa mais interna dele, né? Uma coisa mais... Mas mesmo assim, eu sou, por exemplo, que se eu souber de onde que está vindo, eu não vou comer, não. Para que eu vou comer isso aí? Não tem necessidade, né? Não tem necessidade, eu não estou morrendo de fome. Agora, se eu estiver morrendo de fome, aquilo ali, se eu comer aquilo ali vai salvar a minha vida, aí eu vou ter que comer, né? Ou então, se eu não souber, igual aconteceu comigo lá, né? Beleza, eu comia. Mas fora isso aí, também não vou comer, não, porque
Não é necessidade, não é necessário, né? É necessário, mas acontecia isso lá na cidade de Corinto, né? O bicho era morto lá e vinha para o açougue. E os crentes compravam. E houve essa discussão por causa disso, né? Porque é lícito isso, a gente comer, tal. Coma, mas não pergunta de onde que veio. Vai à mesa, coma de tudo que está à mesa, mas não pergunta de onde que veio. Agora, se falar de onde que veio, você não vai deixar de comer, porque você pode escandalizar o mais fraco que está do seu lado, né? Então, é a liberdade cristã, né? Então, beleza. Vamos, se não tem mais perguntas, vamos orar. Agradecer ao nosso Deus, né, por essa aula, né? Qualquer dúvida depois aí, vocês podem me perguntar no WhatsApp mesmo, no privado, então no grupo. Ou então vocês podem aproveitar aí no chat aí, escrever, que fica também na listagem ali, depois eu tenho acesso, eu respondo vocês, porque alguns assuntos aqui foram, assim, bem polêmico, né? Alguns assuntos aqui é bem polêmico. E tem algumas pessoas que entendem de outra forma, né? Mas o que eu expus para vocês aqui é o que é biblicamente correto, para ter certeza disso. Então, vamos orar? Agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento eu te agradeço por esses irmãos que estão participando aqui desse curso. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja cada vez mais esclarecendo a mente de cada um, para que eles possam aprender a verdadeira interpretação da palavra, sem nenhum tipo de sofisma, sem nenhum tipo de mentira, sem nenhum tipo de legalidade, Pai amado, que tanto prejudica a sua obra, tanto prejudica o seu evangelho. Pai amado, que o Senhor abençoe os familiares de cada um, abençoe os pastores, líderes, abençoe, Pai amado, Pai querido, os irmãos que não estão participando hoje, então que participaram e saíram, que eles possam assistir posteriormente essa aula e tirar, Pai amado, Pai querido, as conclusões do que foi ensinado aqui, e que cada um, Pai amado, seja firme nas suas próprias conclusões. Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe grandemente, Pai amado, todos. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Com o amor do nosso Deus, Glória a Deus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, Jesus. e a doce consolação do Espírito Santo Amém, esteja Jesus. com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo Glória. espírito daquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.